Bem, vamos conhecer agora a ferramenta gerencial do produto, é o BI Express. Com ele, o usuário pode construir consultas com extrema facilidade no nível operacional, gerencial e de auditoria. Vou focar aqui o relatório, abrir um pouco mais a tela. Vamos demonstrar logo o que o produto permite fazer. Depois a gente dá um overview no que ele possui com outras características. Eu vou pegar um foco específico de contas a pagar. Tá? Então, no contas a pagar, nós temos a data de emissão, data de vencimento e baixa, sendo que a data da baixa só vem o que foi pago. Data de vencimento vem informações a vencer e pagas. Data de emissão também, que é a data de emissão do documento. Então, vou pedir por data de baixa. Tá? Eu só quero ver documentos que foram pagos num período. Como aqui é uma informação de teste lançada há muito tempo atrás, nós vamos ver que nós não temos razão social, nós temos cliente 1, cliente 2, cliente 3, fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, evento 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tá? Porque foi uma forma de a gente criar uma massa de dados que pudesse apresentar essas informações. Então vou informar um período antigo, né, de um ano de lançamento de simulação, e vamos selecionar a empresa ETET. Okay? Ele está indo, buscando as informações, e aí ele está criando, na realidade, um cubo na memória. Ele está trazendo um linha em coluna e está criando um cubo para cada cruzamento de cada informação dessa aqui gerada. Então ele já fez o processo. Nós temos aqui duas simbologias, essa simbologia triangular e essa de quadradozinho. Se a gente for observar, nós temos aqui uma área que é a área de filtro, que não afeta absolutamente a área de apresentação de dados. Aqui nós temos uma área onde nós vamos colocar os campos de apresentação de dados, que são esses que tem os quadradozinhos. Então vou pegar aqui, ó, como eu pedi data de baixa, eu vou pegar valor realizado. Então valor realizado está aqui, tá? E nós vamos pegar a seguinte situação. Então, observe que eu tenho classificação do documento, origem, forma de recebimento, banco, agência e conta, né? Tipo de pessoa física ou jurídica, por ramo de atividade, por razão social, nome fantasia ou do fornecedor ou do cliente, beneficiário, país, estado e cidade do fornecedor e cliente, que é diferente da cidade onde ocorreu o evento, tá? Nós temos informações aqui sobre data de emissão, então nós temos o ano, o semestre, o trimestre, o mês, a semana e o dia. Da mesma forma por data de vencimento, que é por DTV, ano, semestre, trimestre, mês, semana e dia. Então, quer dizer, já está acumuladas as informações de todos esses cruzamentos através dessas informações. Então, aqui são datas de baixa, que é número interno para um relatório operacional, para você encontrar no sistema de gestão de eventos qual é o documento, tanto esse como esse. Tá? Aqui o complemento também é uma informação operacional, suporte ser evento, informação gerencial, artista, ano de referência, né? Com ano base. Então, o ano base é aquela informação onde o documento foi gerado, então a ação está sendo gerada, você está pagando agora em 2015 para uma festa que vai ser feita em 2016, então o ano de referência é 2016, certo? Por exemplo, um camarote, ele tem essa característica, então você vem ao longo de 2015 tendo gastos para a festa de 2016, tá? Então, cheque, se é uma receita ou uma despesa, você tem diversas informações no sistema, apelido do evento, empresa a faturar. Essa empresa a faturar é quando você trabalha com estrutura de holding, que o sistema permite. Então, eu posso ter uma holding, eu posso dentro da holding ter 2, 3 grupos, dentro de cada grupo eu posso ter 4, 3 empresas, 5 empresas, e assim sucessivamente, descer a nível de filial e a nível de estrutura organizacional de cada uma dessas, né? Então o sistema ele é bastante abrangente nesse sentido, ele fica aberto para você controlar quantas empresas e filiais você achar necessário de diversos ramos diferentes. Tá? Aqui são informações que ele cria dinamicamente, que é a conta de natureza, que eu chamo de fluxo de caixa, que é a conta natureza financeira,
Então você tem o código, você tem o descritivo dela. Então vamos puxar por aqui. Eu vou criar um relatório por fluxo de caixa. Então eu vou puxar primeiro o código para me dar uma ordem e eu vou pegar o descritivo. O nível 0 é na realidade o primeiro nível. Então se a gente observar aqui, nós temos receita, custo, despesa e investimento. Então eu tive uma receita de 391, custo de despesa e o investimento aqui, e eu estou com minha informação de resultado aqui do lado, certo? Eu vou puxar o nível 1, eu vou puxar o nível 2 para a gente ver como é que funciona. Então eu tenho minhas receitas, eu tenho meus custos e tenho meu investimento. Tá? Eu sei que aqui é informações negativas, aqui são investimentos, né? Captação, equipamento, instalação, veículos, custo de produção. Então aqui vem folha de pagamento, gastos, despesas administrativas e assim sucessivamente. Eu posso chegar aqui também e trabalhar por trimestre de data de baixa. Então ele vai automaticamente colocar aqui a minha informação a nível de trimestre, o seu total geral, somarizando cada informação dessa, ok? Por enquanto, nós vamos trabalhar com esse conjunto de dados. Eu vou trazer o mês para cá, eu vou esconder essas informações. Observe que eu estou aqui na estrutura de gerar um layout de relatório, tá? Então, eu estou com essas informações aqui e eu vou querer fazer o seguinte, ó, eu vou querer chegar aqui no sistema e tirar as minhas receitas. Eu basicamente quero trabalhar com minhas despesas, né? Então eu vou chegar nesse nível daqui, vou contrair só para a gente ver o que é que o sistema pode oferecer para você, tá? Eu tenho essas ferramentas, tá? Então nessas ferramentas daqui eu posso estar gerando um dado por Excel, HTML, XML, imprimir um documento, fazer curva ABC, que é o top N, geração de gráfico, né? A gente vai visualizar isso daqui a pouco. Mas o interessante realmente é essas características daqui. Quando você clica aqui nessa aba, ele identificou que você tinha informações que estão escondidas que eu posso estar trabalhando para gerar análise vertical, horizontal, variação percentual e média. Como eu pedi o valor realizado, eu vou chegar aqui no valor realizado e vou pedir para ser gerado uma análise vertical e uma análise horizontal. Vou fechar, ele já gerou aqui para mim. Quando eu trago essa informação para cá, o que ele está dizendo para mim? Ó, aqui eu tenho dois níveis de informação, 100% e 100%. Eu não explodi isso aqui. Então eu tive dos meus 100%, eu tive do meu investimento, que representa aqui os meus 100%, eu tive um maior gasto em investimento financeiro e capitalização. Ele está me dizendo aqui na análise vertical essa informação. Quando eu abro o custo e despesa aqui, vou fechar esse nível. Ele fez o quê? Dos 100% que eu tive de custos e despesa, tá? E está mais equilibrado. Eu tenho um custo de produção 43% no primeiro trimestre, 32% no segundo trimestre, e 23%, no primeiro trimestre, 23,29% outras saídas, né? Então está bastante equilibrado. Já aqui na parte de investimento, eu tenho 31% em investimento financeiro e capitalização. Ok? Dentro do segundo trimestre, também ele está analisando o terceiro trimestre e assim sucessivamente. Então ele vai fazer isso o que para você? Ele vai fazer uma análise vertical de acordo com cada nível que você descer aqui dentro do sistema. Se eu descer aqui dentro do sistema nesse nível daqui, se a gente for observar, tá certo? Em despesas administrativas, um exemplo, aqui eu tenho distribuição, encargos sociais, né, folha de pagamento. Então, se a gente observar, o maior nível que se tem é aqui em impostos. 76% da minha despesa administrativa, tá? É o mais alto que eu estou pagando dentro dela. Então você consegue enxergar, você consegue filtrar, você consegue fazer o que você quiser. Eu posso chegar a um nível aqui de tirar qualquer dado desse daqui, né? Então posso estar escondendo uma determinada informação para um tipo de relatório que você acha conveniente trabalhar.
Então você pode fazer filtros aqui na realidade. Então, exemplo, se eu chegar aqui e tirar a despesa administrativa, ela vai desaparecer do meu relatório, né? Sumiu do meu relatório. Da mesma forma que eu posso pegar aqui de despesa administrativa, eu posso estar trabalhando e buscando a informação aqui embaixo, por exemplo, encargos sociais. Se eu desativar aqui encargos sociais, ele desaparece. Se eu voltar aqui de novo para encargos sociais, ele volta a sua informação para cá. Como eu pedi trimestre e data de baixa, ele vai explodir aqui, na realidade, o meu primeiro trimestre. Então nós temos janeiro, fevereiro, março. Ele está fazendo a análise vertical agora por mês, tá certo? E a totalização do primeiro trimestre, e assim sucessivamente. Tá? Eu posso estar fechando aqui o relatório, eu vou tirar a análise vertical daqui para diminuir essa área, e posso estar explodindo no segundo trimestre aqui. Posso estar fazendo a comparação de um ano com o outro sem problema nenhum, só aumentando o período, né? Eu posso estar aqui também fazendo uma análise horizontal. Então, a análise horizontal ele vai fazer, né, de um trimestre com outro trimestre. Eu tive 48% aqui referente aos 100% que eu tenho nessa linha. Né? Então, eu tenho 100% nessa linha, sendo que dos 100%, 48, o 12,56% foi folha de pagamento em encargos, aqui foi 36%, aqui foi 20%, tá? Então você pode chegar e estar trabalhando esse dado, descendo a nível de pessoa, né? Então, exemplo, se eu chego aqui e pego razão social e jogo aqui, é lógico que isso aqui, né? Então, eu tenho folha de pagamento, eu poderia ter aqui, ó, todos os meus funcionários relacionados, associados aqui. Fornecedores, eu teria todos os fornecedores aqui. Da mesma forma que eu posso modificar completamente esse relatório. Eu posso chegar aqui, trazer com a área aqui acima, né, todas essas informações. Vou utilizar uma outra característica, vou fazer uma curva ABC. Então, se a gente observar, eu tenho aqui informações que provavelmente é da tesouraria, que não tem um fornecedor associado. Eu mandei desabilitar. Mas eu tenho diversos fornecedores, aqui na realidade viria o nome dos fornecedores, né? Dentro de um cadastro normal, mas eu vou querer fazer uma curva ABC, então posso chegar aqui no sistema, selecionar o grupo, né, que eu queira fazer minha curva ABC. Então eu tenho aqui razão social, eu vou pegar por razão social e vou definir um top N. Então, exemplo, eu quero ver meus 30 principais fornecedores, eu quero somar ou não todos os outros em outros, e qual o campo de classificação que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o valor realizado, não a análise horizontal e vertical, poderia também. Então, na hora que eu faço isso daqui, boto de forma descendente, observe que eu vou ter os meus 30 principais e todos os outros restantes somarizados aqui. Então, se eu quiser fazer um gráfico, um relatório, está aqui meu gráfico. Eu posso estar trabalhando aqui meu gráfico em diversos formatos, tá certo? Aqui estão os nomes deles, aqui está o primeiro, segundo trimestre, eu posso customizar ele aqui, fazer assim, eu tiro o quarto e o terceiro, ou o segundo, né? Quero o primeiro e segundo trimestre, como é que estão. Eu posso estar trabalhando nesse gráfico de barra, né, que teria as informações de todos os meus outros aqui, né? Eu poderia estar trabalhando com gráfico de linha e assim sucessivamente. Um gráfico de pizza, né, do primeiro trimestre, segundo trimestre, tranquilamente. Mudei o formato para trabalhar com valores, clicando aqui. Posso gerar um JPEG, que é para você poder salvar um gráfico desse e utilizar numa apresentação. Eu posso imprimir ele, né? Essa fotografia, vamos dizer assim, do relatório, como também eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia chegar aqui e fazer, ó, me dá meus 10, ele já pegou 10 produtos e posso fazer a minha navegação. Eu posso estar trabalhando aqui com 10 e 10, eu posso também estar aumentando o número de visibilidade, né? Das categorias. Eu posso esconder o meu painel para poder ter mais área de dado, mas também posso fazer o seguinte, por exemplo, eu nesse caso daqui estou no primeiro ou segundo trimestre.
ok? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou fechar o relatório, eu tenho o trimestre e o mês, eu vou abrir o mês, todos eles, então abri os meses aqui dos meus relatórios e vou voltar para o gráfico. Então quando eu chegar aqui no gráfico novamente, vou reposicionar ele, né? Vou customizar ele, observe que está agora por mês, né? Então eu posso selecionar um fornecedor só para ver como é que ele se comporta. Aqui a visibilidade já não ficou boa, porque ficou muita informação por mês de cada cliente, mas poderia também chegar aqui e fazer, ó, me dá os 10 principais. Então observe que eu tenho aqui, ó, uma quantidade, então meus 5. Eu posso estar manipulando minhas informações e analisando meus dados. Então aqui eu saí dessa pessoa e vim para cá dentro das informações que foram geradas para eles, certo? Da mesma forma que eu posso estar tirando informações aqui do meu gráfico. Eu estou customizando ele, então eu tive informações aqui no sistema, né, de abril, de março, de fevereiro e de janeiro, para uma determinada razão social. Então você pode estar manipulando seu gráfico, manipulando sua tela, você pode estar criando os relatórios, os cruzamentos que você achar conveniente, tá? E a partir daí você pode chegar e gerar um relatório. Um exemplo, esconder esses campos. Eu vou querer um relatório sem essas informações daqui, vou também esconder elas, tá? Então eu vou habilitar esse campo e vou esconder, trazendo os dados para aqui. Não quero ver isso também, não quero ver isso aqui. Então bora imaginar que esse relatório está o suficiente. Eu quero um relatório por trimestre, por mês, meus top 30. Então poderia chegar aqui, eu poderia botar minhas top 30 por fornecedor. Então o que eu estou dizendo para o sistema? Bora salvar esse template. O template é sem os dados. Então eu poderia chegar aqui e fazer salvo template, template salvo. Então eu posso sair daqui, eu posso vir para cá. Se eu chegar aqui no menu, eu vou verificar que eu tenho agora esse relatório. Esse relatório eu vou querer encaixar no financeiro. Então eu venho aqui nele e faço, ó, vá lá para o financeiro. Pronto, ele já vai estar aqui dentro do relatório financeiro. Eu posso colocar uma imagem que diga que é uma consulta para ficar bonitinho, né? Aqui também eu vou querer botar uma consulta. Então, você dá o nome ao relatório, você faz os filtros dos relatórios, você dá o direito de acesso aqui, os grupos de usuários, esse usuário vai poder enxergar. Então, se a gente chegar aqui no financeiro, a gente vai ver que não tem essa consulta. Nós vamos chegar aqui e nós vamos, financeiro, top, lá, top 30. Posso criar relatórios, tá vendo? De eventos, produção, posso criar um nível novo aqui no sistema e ele vai trazer quando você tiver relatórios associados a cada grupo desses que você criar. Então, quando fizer relatório de evento, relatório de impostos, relatório de produção, setor contábil, ele vai aumentando aqui os itens de menu e dentro dele vai ter os relatórios que você agregar a cada estrutura dessa. Eu posso ter também uma pasta financeiro com contas a receber, contas a pagar e dentro dele relatórios operacionais do conta a receber, relatórios operacionais do contas a pagar, relatórios gerenciais, posição mensal. Então você pode criar relatórios da forma que você achar da melhor forma possível, né, para que você tenha acesso ao sistema. Então eu criei esse relatório. É lógico que eu não vou enxergar ele aqui porque é no momento de carga. Então eu vou sair desse layout e vou voltar novamente. Então vou sair do sistema e vou entrar novamente no sistema para que ele carregue aqueles relatórios que foi gerado pelas pessoas que têm autonomia de criar relatórios, que nem todo mundo vai ter acesso aos templates.
só vai ter acesso talvez a alguns painéis, né? E alguns relatórios construídos, tá aqui ele. Então, na hora que eu clico nele, o que é que ele veio? Ele veio o template. A qualquer momento, esse template pode ser alterado. Eu vou chegar aqui, vou botar por baixa, vou botar só agosto, vou botar 2015, 31 de agosto, e vou selecionar a empresa. Com isso, dei Enter. Ele já trouxe o relatório, só que ele trouxe um relatório só para o primeiro trimestre e automaticamente só trouxe de agosto, porque o período informado foi agosto. Certo? Então nós temos aquele relatório onde você vai permitir fazer o seu top N com os 30. Ele não vai estar gravado porque ele é dinâmico. Você vai chegar aqui e vai selecionar, né? Eu quero 30, os primeiros 20 é um layout. Sumarize os outros ou não, vou dizer que não agora, e o valor realizado que ele só traz aqui minha informação, está aqui. Então, se eu quiser gerar um gráfico agora, né? Eu gerei meu gráfico. É lógico que ele está agora com uma área bem menor pela quantidade de informação que tem e fica mais visível, mais agradável para você poder estar trabalhando com uma visão, ok? Se eu pedir aqui um gráfico de barra, ele também vai trazer um gráfico de área, ele também vai trazer para o mês de agosto, tá? Então, a ideia do sistema é possibilitar usuários tirar relatórios, gerar gráficos, gerar sumarizações, gerar análise vertical, top N, horizontal, da forma que você achar melhor, médias. Então, você consegue brincar com seus dados, né, bora dizer assim, de uma forma positiva. Tá? Então, se um relatório desse está me satisfazendo, eu posso chegar aqui e solicitar uma impressão desse relatório, tá? E aí ele vai abrir para mim da mesma forma que se encontra o layout lá dentro. Então, se eu quiser botar para dar numa página, comprimir, caso o relatório fosse maior, tivesse mais informação, você manipula os dados aqui, manda imprimir o seu relatório. Eu posso estar exportando para Excel, né? Então eu posso chegar aqui e exportar para Excel, gerar um XLS, gerar um HTML, né? Gerar um XML. Então você pode estar gerando relatórios para importação no caso do XML, no caso de HTML, caso você queira colocar numa página um gráfico, um relatório para apresentação para a diretoria, né? Então fica a cargo de como você está enxergando essas informações. Outro detalhe interessante também é que eu poderia chegar aqui no sistema, não sei se eu não me lembro dos dados que foram gerados, mas eu poderia também fazer um relatório de corte. Exemplo, eu estou no vencimento tal, vou puxar lá para 2015 e vou pedir o seguinte, ó, eu vou querer de janeiro, eu vou querer, estou pedindo por vencimento, certo? Eu vou querer dezembro de 2015 e vou querer uma data de corte. Eu vou informar que essa data de corte vai ser 1º de agosto. Deixa eu mudar aqui só o ano. 1º de agosto de 2015. Então, se eu fizer isso aqui, clicar em empresa e mandar ele buscar os dados, ele vai trazer as informações que eu estou pedindo e eu vou fazer o seguinte. Clicar novamente aqui que eu acho que eu não cliquei. Um do 2015, 31 do 2015 e um do 8 de 2015. Aí ele está buscando as informações e vamos manipular para a gente conhecer o que seria essa data de corte. Então eu estou pegando o valor previsto, estou botando aqui. Tudo depende com o que você quer, como você enxerga no relatório. Então observe, eu quero pegar tudo que está em aberto e tudo que tem a vencer nesse período. Faz de conta que a gente está em 2015, né? Então eu vou chegar aqui em data de baixa, ele detecta que tem um campo brancado,
e vou fazer o seguinte, ó, desabilita todo mundo e eu só quero o que está em aberto, eu não quero o que está baixado. Então eu estou tirando por data de vencimento e me dê só o que está em aberto. Como eu pedi por data de corte, eu vou colocar data de corte aqui. Eu vou colocar, bora ver aqui, ó. Deixa eu ver por data de corte. Observe que eu tenho o corte antes e depois. Eu vou pedir aqui por mês de vencimento. Então observe que ele abriu aqui o corte até 1/8 e aqui seria o que eu tenho ainda a receber, certo? Posso chegar aqui e colocar por dia, por exemplo, posso estar colocando por razão social. Já explodiu o relatório por razão social. Eu posso também pedir quem é o complemento. Então, bora procurar aqui o complemento. Está aqui para eu saber do que se trata. Então, aqui teria o complemento do documento. Eu poderia chegar aqui no relatório e trazer a natureza de despesa no nível 1. Olha lá. Ou então trazer para cá. Ó, eu separar. Eu tenho custo de produção. Seriam essas pessoas. Eu tinha despesas administrativas, essas pessoas, licenciamentos, outras saídas. Então, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia mandar explodir esse dado dessa forma. Ele está aqui por corte por mês. Eu poderia também fazer o seguinte, eu vou tratar essa informação por trimestre, só para a gente poder diminuir aqui na tela. Né? Então, eu estou vendo aqui por trimestre, data de corte, aqui após e o total geral. Então, a partir de 1/2/2015, terceiro e quarto trimestre que estão abertos. Então, existem esses documentos daqui em aberto. E ainda poderia colocar aqui, caso eu quisesse, a data de vencimento aqui. Ó. Eu poderia ver a data de vencimento e poderia pedir o número de documento interno, caso eu quisesse utilizar isso de forma operacional. Então, se eu quisesse tirar um relatório de forma operacional e dar suporte ao financeiro de pegar também qual é essa documentação, ele está aqui. Pronto, aqui seria o número do documento, aqui seria a data de vencimento que era para ocorrer esse vencimento, então 1/6/2015, tá vendo? Aqui seria 15/7/2015, eu teria o complemento, eu teria o fornecedor, eu saberia que era um custo de produção, e eu poderia chegar no nível mais detalhado, eu poderia ser, aqui está no nível 1, eu poderia descer no nível 2, né? Então aqui eu teria ó, cachê, razão social, complemento, data de vencimento, então teria um relatório extremamente operacional, onde ele poderia me dizer por trimestre quanto eu tenho atrasados, se eu tivesse no ano 2015, certo? E o que eu teria a receber ainda em 2015. Ou botaria um ano 2016, 2017, ele pegaria o que tivesse lançado. Ok? Da mesma forma, eu poderia chegar aqui e dizer, pô, estou satisfeito com esse relatório, e chegar aqui no meu template, definir que é posição dos atrasados e a vencer, um exemplo. Mandaria salvar esse relatório, o template estaria salvo, né? Aquela mesma filosofia, eu chegaria aqui no cadastro de menu, estaria ele aqui e ia colocar ele onde eu quisesse. Eu posso chegar aqui e botar ele ou no financeiro ou num evento, né? Como eu achar mais conveniente. Como ele é um relatório de financeiro, ele vai estar aqui. Vou dar direito ao usuário e assim sucessivamente, né? Nós temos painéis que são consultas pré-estabelecidas, então a gente tem diferença entre o planejado e o realizado, exportação dos dados para o Excel, consulta a posição do evento orçado realizado, posição por tipo natureza. Então esse aqui é um relatório que eu posso chegar aqui e fazer filtro aqui da empresa faturar, se eu tivesse diversas bandas, poderia tirar de uma banda só, país, estado, cidade, o período, né? Então poderia botar aqui 2015 e clicar aqui, ok. O que é que ele está fazendo aqui para mim? Ele está tirando um relatório por tipo, né, onde a maioria aqui é show. Aqui eu teria por bilheteria. Da mesma forma, eu posso mudar para poder melhorar
A visão do relatório, eu poderia botar aqui por pizza. Tá lá, ó, eventual, fixo, imagem, estúdio, set. E aqui você poderia estar trabalhando com esses níveis de informação. Aqui é o dado que foi gerado que está gerando o gráfico para você, né? Então aqui seria, na realidade, a parte de planilha que ele está fazendo. Show de trio 1h30, 2 horas, 3 horas, trio parado, né? Artista só, chamada de rádio, convenção. Então você tem a possibilidade de estar trabalhando com o seu dado de forma gerencial com muita facilidade. Tá? Então você pode estar criando seus painéis, você pode estar exportando dado para trabalhar com Excel da forma que você achar mais conveniente. Você pode informar aqui o período que você quer, né? Data final também, empresa que você quer tirar o relatório, e aí você tem, desculpe, Excel, agora não, primeiro gerar aqui o relatório. Eu posso também selecionar um centro de resultado para poder vir só um centro de resultado específico. Então ele está buscando as informações, tá vendo? E você pode também filtrar o seu dado que você quer levar para o Excel. Observe que eu tenho uma classificação do documento. Se eu chegar aqui e tirar o campo classificação do documento, ele desaparece. Tá? Se eu quiser verificar esse relatório e mandar agrupar aqui por origem de lançamento, ele vai te dizer, ó, o contas a receber quanto foi, o contas a pagar quanto foi de tesouraria, os dados de tesouraria, as origens. Então tá tudo aqui. Então você pode chegar, exportar isso aqui para o Excel e trabalhar no Excel da maneira que você achar conveniente. Posso estar mandando imprimir, e observe que cada relatório que eu traço, ele fica aqui, né? Então da mesma forma que a gente tirou aquele outro dado, eu quero te mostrar uma coisa interessante, ó. Se eu chegar aqui no sistema e buscar um relatório, não me lembro aqui, teste, vencimento, vou te mostrar aqui que ele também tem uma característica interessante, né? 2015, vou botar setembro, trazer um período pequeno de dado para esse relatório daqui, e vou fazer o seguinte, ó. Vou explodir, esse já é por natureza de despesa, por ano base. A mesma coisa, eu utilizei a data de corte, mas a data de corte está sem informação nenhuma. Então, se eu chegar aqui, eu quero saber o que é esses 2.259 e clicar aqui nele, ele vai trazer para mim o detalhamento dessa informação. Bora pegar um dado maior. Se eu clicar aqui nos 243 mil, ele vai fazer um drill down, ele vai chegar aqui para mim e vai dizer, ó, pô, essa informação que dá esse somatório é referente a custo de despesa, custo de produção, porque está relacionado aqui. E aqui seria os documentos, né? Caso tivesse mais dados aqui em cima, como razão, complemento, e mesmo que você não estivesse utilizando ele aqui, ele explodia aqui para você, ou quem era a pessoa, qual o complemento, qual o número do documento. Então você consegue, além de filtrar, saber quanto é o valor naquele mês, o total, referente a uma natureza, você pode chegar aqui e estar vendo analiticamente o que é que sumarizou essa informação, ok? Então, são diversos relatórios aqui criados, né, onde possibilita você ter diversos relatórios prontos para facilitar a sua vida. Eu vou querer previsão e previsão e data de início, bora dizer que eu estou em, deixa eu ver, 2015. São dados de teste. Vamos lá. O que é que ele está falando para mim aqui, num relatório desse, um exemplo? Ele está informando que para a empresa iTouch eu tinha um total recebido até ontem, então quer dizer, seria 2/8/2015 esse valor. Atrasado até ontem esse valor, não tenho a receber nada hoje, a receber há 30 dias nada, a receber a partir de amanhã nada. O contas a pagar quanto foi e a diferença entre um e o outro. Ok? Então observe que o a partir de amanhã eu tenho aqui negativo. Então ele ficou com a variação negativa.
Aqui eu tenho o meu saldo inicial de banco com todas as empresas, todos os bancos da empresa está aqui dentro. Aqui seria o totais de show, a venda que não está aqui cadastrado, mas estaria aqui no sistema, que se você trabalhasse com o estoque, ele também iria colocar aqui. Aqui basicamente é produto, insumo e bens patrimoniais. Ele ia pegar tudo que era produto, tudo que era insumo, que seria bem, ia trazer aqui contabilizando quanto é seu estoque, o total de mobilizados a receber, o total de contas a pagar, a receber e a pagar e o seu resultado financeiro. Então, você tem diversos relatórios que você pode estar trabalhando, você pode estar colocando à sua disposição aqui diversos layouts simultaneamente, tá? E analisando a posição da sua empresa com facilidade, sem precisar de ficar criando usando Excel e o risco de estar com um dado errado. Aqui não, ele está pegando em cima do seu banco de dados, onde já teve o aval do seu financeiro. Tá? Na realidade, a gente pode ter muito mais relatórios criados com a ferramenta, mas aqui já dá para dar uma ideia, né, na realidade. Aqui são usuários, aqui são os grupos, você pode criar grupos de usuários, e para cada grupo de usuários você relacionar quais são os relatórios que aquela pessoa pode visualizar. Então, esses relatórios de templates, poucas pessoas vão ter utilização na realidade da empresa. São eles que vão gerar qual tipo de relatório cada usuário da sua empresa vai poder estar trabalhando, ok? E essa parte daqui são relatórios que a gente cria para dar facilidade ao usuário. O usuário pede um relatório para a gente, solicitação de pagamentos não concluído e pendente. Então a gente cria o que? A gente cria uma sentença que vai no banco de dados, pega aquela informação e traz para você, tá certo? Então isso aqui facilita muito criação de relatórios rápidos que o usuário tem uma necessidade com velocidade. Então a gente cria o relatório, acessa o banco de dados, bota no sistema dele e a partir daí ele vai poder acessar esse relatório nessa parte de painéis, consulta relatórios operacionais. Então aqui vai ter uma lista de relatórios solicitados e aí ele clica em um desses e aí o sistema vai buscar as informações de acordo com o que foi solicitado, certo? Então é isso que eu queria apresentar. É um produto que é um diferencial, né, essa ferramenta de Business Intelligence, e a gente oferece junto ao produto. Muito obrigado. E também nós temos outro detalhe, que é a integração com e-commerce. Então, nós temos um produto também de e-commerce, ok? E essa parte de integração de e-commerce nada mais é do que pegar a carga das tabelas, que aqui no caso está funcionando com o sistema SICA da Digita. Então aqui ele carga das tabelas do SICA para o sistema da iTouch, processa as importações de vendas, aqui então ele gera no contas a receber o que ele tem a receber de cada venda realizada por cada pessoa que comprou, aqui ele processa as importações das vendas, ele atualiza os recebimentos, ele faz toda a parte de cancelamento da parte financeira, né? E aqui ele termina fazendo a atualização de saldo bancário, de estrutura de fluxo de caixa em função do número de informação que veio do sistema. Tá? Da mesma forma que a gente está trabalhando aqui com o SICA, a gente pode estar fazendo integração com qualquer outro sistema, né, caso o cliente venha querer trabalhar. Em breve a gente estará demonstrando também o módulo de estoque, o módulo de e-commerce nosso dentro lá do YouTube. Muito obrigado a todos e pela paciência.